Em poucas palavras eu quero falar a respeito da cura, os fundamentos da cura divina. Capítulo 12, verso 9 de 1 Coríntios, diz assim: e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Os dons de curar. Então vamos falar sobre os fundamentos da cura divina. Oremos, maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, que nós estamos aqui, ó Deus, nesta noite. Estamos aqui neste culto, aqui em Franco da Rocha, os teus santos que estão aqui, as tuas servas que estão orando, os teus servos que estão orando. Fala conosco, meu Pai. Ó Deus amado, a tua palavra nos diz, Apocalipse capítulo 2, o verso 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fala conosco, meu Deus, porque somente a tua palavra é louvada pelo céu. Salmo 119, 89 nos atesta que os céus, eles louvam a tua palavra. Os céus, os arcanjos, os anjos guerreiros, os serafins, os querubins, os anjos eleitos, os 24 anciãos, eles louvam a tua palavra. A tua palavra é eterna, ela é a verdade. Salmo 117, o verso 2: a tua verdade permanece para sempre, e essa verdade é a palavra. O próprio Cristo, um dos nomes do Deus Filho é a palavra de Deus. Quando Jesus vier montado no cavalo branco, com os santos, com milhares de santos, no fim dos 7 anos da grande tribulação, na guerra do Armagedon, ele virá com a igreja, ele virá com aqueles que subiram no arrebatamento, ele virá com aqueles, a igreja glorificada, a noiva aprontada. Ele também virá com os santos da tribulação, e quando ele vir, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é o pão do céu, é o pão da vida. Nos sacie com esta palavra, sacia minha alma, Deus bendito, sacia esta igreja, ó Criador bendito, e que esta palavra esteja em nós, em nosso ser, em nossa vida, falando conosco, em nome de Jesus Cristo. Quem grite amém, Jesus? Que bênção! O fogo está caindo! Entra na vassoura e cai! O fogo está aqui! É fogo santo! Entra na vassoura e cai! Indo fogo santo! Queima o fogo santo! O fogo do Espírito! Aleluia, aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus criou o homem perfeito. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, a Escritura Sagrada nos diz que Deus fez o homem reto, porém ele se meteu em invenções. Deus fez o homem reto, perfeito, coberto com sua glória. O homem era totalmente perfeito, que até mesmo Deus, todos os dias, na viração do dia, Deus falava com o homem, Deus falava com a mulher. Capítulo 3, verso 8 de Gênesis, diz que Deus, na viração do dia, Deus falava com o homem todos os dias. O homem era reto, o homem era perfeito. Quando Deus criou o homem, Deus viu que ele criou uma coisa boa, porque nós somos obra das mãos de Deus. Só que a palavra de Deus nos revela que o pecado afetou a constituição material do homem. Qual é a nossa constituição material? O seu corpo. O meu corpo é a nossa constituição material. Deus fez o homem do pó, da matéria.
matéria, o pó, esse pó que você pisa, o pó que eu piso. Deus fez o homem do pó. Capítulo 2, verso 7 de Gênesis. E Deus criou o homem do pó da terra e deu-lhe espírito de vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. E a Bíblia Sagrada nos diz que é o pó, esse pó que você pisa, que muitas vezes eu já falei. O pó tem magnésio, o pó tem fósforo, enfim, no pó tem magnésio, nós nascemos com magnésio. No pó tem fósforo, nós nascemos com fósforo. No pó tem iodo, nós nascemos com iodo. No pó tem ferro, nós nascemos com ferro. Todo minério que existe no pó da terra, o homem dentro do útero nasce com ele, é formado com ele. O que prova que Deus criou o homem do pó. Nós somos do pó. Salmo 103:14. Deus sabe a nossa estrutura, porque Deus sabe que somos pó. Glória! Nós somos do pó e Deus é o nosso Senhor. Porém, a Bíblia nos diz que quando da entrada do pecado no mundo, através do homem, 5:12 de Romanos, porque o pecado veio por um homem, por isso todos os homens pecaram. Quando da entrada do pecado no mundo, a constituição material do homem, o corpo do homem, ele foi totalmente tocado pela entrada do pecado. O pecado destrói, o pecado acaba. É por isso que Deus falou: não coma daquela árvore, porque Deus sabia, quando se eles comessem daquela árvore, eles sofreriam um infortúnio, uma calamidade, que essa calamidade seria tão grande que surtiria efeito em todas as partes da vida. Quando Jesus curou o cego de nascença, aliás, quando Jesus curou o paralítico do tanque de Betesda, em João capítulo 5, no verso 14, Jesus falou assim: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Aleluia. Jesus estava dizendo que o pecado faz acontecer coisas piores no homem. Aleluia. Jesus quis dizer para ele: se você pecar, você era enfermo, você vai ficar pior do que isso. Aleluia. Se você pecar, você ficou 38 anos esperando o movimento das águas, mas se você pecar, coisas piores vão acontecer. O pecado é terrível, ele afeta o corpo humano, ele afeta a saúde, ele afeta a alma, ele afeta o espírito. A constituição do homem também é totalmente destruída por conta do pecado. E foi através do pecado que a morte física veio. Foi através do pecado que o homem passou a morrer. Foi através do pecado que o homem passou a ter uma vida limitada. No Salmo 90, o versículo 10, Moisés, ele diz que a vida humana, ela é muito curta. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam até 80 anos, o melhor para eles é canseira e enfado, pois passa o tempo rapidamente e nós voamos. Aleluia, Deus. Então, com a entrada do pecado no mundo, o pecado foi se multiplicando até a idade foi cortada. A idade dos patriarcas, você sabe que eram idades muito longas. Idades, Matusalém foi o homem que mais viveu, 969 anos após o dilúvio. Essa idade foi totalmente diminuída no tempo de Moisés. O próprio Moisés escreve o Salmo 90, segundo os historiadores, os estudiosos, é a autoria de Moisés. Moisés escreve que já nos dias dele, Deus tinha colocado a idade para o máximo 80 anos. Isso por causa do pecado que afetou nossa estrutura física. O pecado, ele entrou no homem. Quando o pecado entra, ele vai acabando com tudo, ele vai crescendo. Ele é algo que não diminui, ele é comparado a um fermento. É por isso que 1 Coríntios 5:6 Paulo diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Porque o pecado, ele tende a crescer. Ele cresce, cresce, cresce. Não há o que possa barrar o pecado na terra. Somente quando Jesus voltar, somente quando for estabelecido o milênio nesta terra e Satanás for preso por 1000 anos, aí o pecado durante um tempo é banido. Só que depois, quando Satanás é solto, começa tudo de novo.
Porque a Bíblia Sagrada nos diz aqui que a redenção realizada por Jesus no Calvário, ela propiciou, ela concedeu ao homem a manifestação da bênção divina para o ser. O meu ser é abençoado, o seu ser, espírito, alma e corpo, é abençoado por causa da redenção. A morte de Jesus proporcionou a bênção para todo o nosso ser. Ou seja, como assim? A morte de Jesus, a redenção, a expiação, ela concedeu o perdão completo para o pecado. A redenção, ela também nos concedeu a vida eterna que vence a morte. A redenção, ela também nos concedeu a cura divina para todas as enfermidades. A morte de Jesus é tremenda. É tudo, aleluia! Vamos glorificar o Senhor, glória! Jesus, ele disse, para isso ele veio. E quando Jesus veio ao mundo, ele trouxe a bênção da cura que o pecado tinha tocado no material do homem, na parte material da estrutura humana. Jesus, ele traz com ele a bênção da cura. Deus curou no Antigo Testamento, só que a cura com Jesus é maior, porque a sua enfermidade e a minha, ele carregou no Calvário. Moisés nunca carregou doença de ninguém. Arão não carregava a doença de ninguém. Os levitas que mexiam na arca, eles também não levavam a doença de ninguém. Mas Jesus não, ele levou sobre si. Isaías 53, 4, 5. Ele levou a nossa enfermidade. O castigo estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus falou: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus falou, Jesus fechando o livro, ele disse claramente que hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Com a vinda de Jesus, ele trouxe a bênção da cura. Ele trouxe essa bênção para nós. Quem pode glorificar o Senhor? Pode dar agora, Jesus está aqui. Glória a Deus. A origem das enfermidades. Eu só dei uma introdução, mas vamos lá passo a passo, não vou me demorar. Glória a Deus. A origem das enfermidades. Uma das trágicas consequências do pecado foi o surgimento das enfermidades. A primeira vez que a palavra dor ela é mencionada na Bíblia, ela se relaciona com o pecado. A palavra dor não apareceu na Bíblia, a não ser quando ela teve relação com o pecado. Porque a dor, ela tem a ver com o pecado. O tormento eterno no Hades ou na Geena, no lago de fogo, tem a ver com o pecado. Tudo que é dor tem a ver com o surgimento do pecado no mundo. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17, primeira vez que a palavra dor ela aparece na escritura, ela tem relação, ela tem alusão com o pecado. E disse a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E Adão disse: e Adão, o Senhor disse: porquanto deste ouvidos à mulher, a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te mandei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela, da terra, todos os dias da sua vida. Então, em 2 versículos apareceu a palavra dor 3 vezes. E a palavra dor que apareceu tem alusão, tem relação com o pecado, com aquilo que eles estão desobedecidos. A dor tem a ver com a queda. A dor no homem, a enfermidade na humanidade, ela tem a ver com a queda de Adão.
Antes da introdução do pecado no mundo não tinha dor. Antes do pecado entrar no mundo não tinha dor alguma. Entenda que no céu, quando a igreja entrar no novo céu, quando também o Senhor, a igreja na nova terra, Jesus falou assim ao apóstolo João, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que o Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima, porque ali não haverá dor. Veja que no céu não tem dor. Mas por que no céu não tem dor? Porque no céu não entra o pecado. Apocalipse 21, 27. Mas na cidade santa não entra nada que a contamine. O pecado, ele tem relação com a dor. Por que existe dor? Por causa do pecado. Por isso que no céu não tem dor. Porque no céu não entra pecado. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Aleluia! Pode glorificar o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Teologicamente, o pecado de Adão e Eva é chamado de a queda. Grite assim comigo: a queda. Mais alto. A última vez. A queda com Q maiúsculo. O pecado de Adão, biblicamente é chamado de queda. Quando você vê falar a queda, aconteceu a queda, tem relação com o pecado de Adão. A Bíblia nos diz que todos aqueles que estavam envolvidos no enredo, naquele cenário que ocorreu a queda, todos tiveram consequências de seus pecados, porque Deus não tem o culpado por inocente. Naum capítulo 1, versículo 3, a Bíblia é categórica: Deus não tem o culpado por inocente. Se eu errar, Deus não vai me ter por inocente. Se você errar, Deus não vai colocar um pano em cima, colocar um véu, esconder. Ninguém está sabendo, só nós aqui. Deus não é, Ele é justo. Deuteronômio 32:4 diz que Deus é justo e cuja obra dele é perfeita. Deus, ele não pode encobrir o erro de ninguém, senão ele atenta contra a sua justiça. E Deus, ele não é injusto, ele não tem nada que possa comprometer a sua natureza reta. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Deuteronômio 18:14: perfeito serás, como é perfeito o Senhor teu Deus que está no céu. Ele é perfeito. Deus, ele deu a ordem 2:7 de Gênesis para não comer do fruto da ciência do bem e do mal. Foi isso. Deus falou: não coma. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz que Adão e Eva, a primeira sessão espírita do mundo aconteceu no jardim do Éden. Satanás não pôde entrar no corpo de Adão, porque o corpo de Adão era santificado por Deus. Aleluia. Satanás não pôde entrar no corpo de Eva, porque o corpo de Eva também era santificado por Deus. Antes do pecado entrar no mundo, por que eles não sabiam da sua nudez, não tinham malícia? Porque o corpo de Adão, o corpo de Eva eram cobertos pela glória de Deus. Aleluia. Que tremendo, irmãos. Deus fez o homem conforme a sua imagem e Gênesis 1:26. Olha o que diz aqui, Salmo 104, o versículo 2: Ele, o Senhor, cobre-se de luz, como de uma veste, estende os céus como uma cortina. O Senhor se cobre de luz como uma roupa. Adão e Eva eram cobertos pela glória de Deus. Foi por isso que quando eles pecaram, o que Paulo explica lá em Romanos 3:23? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão destituídos da glória de Deus. Quando eles pecaram, a glória de Deus foi tirada. Por isso que sentiram vergonha.
os nossos olhos. Deus ele disse para não comer. Quando o adversário usa a serpente, mas então como Satanás ele entra na serpente? Gênesis capítulo 13, o verso 1 diz que a serpente, o inimigo entra pela malícia, o inimigo entra pelas mínimas coisas. 4:27 de Efésios: não deis lugar ao diabo, basta uma brecha, não precisa um portão, basta uma brecha que ele entra e faz a ruína suceder. O inimigo entrou pela brecha da serpente, porque a serpente ela tinha uma brecha e o diabo entrou na brecha. Mas qual brecha? Eu não estou entendendo. Gênesis capítulo 3, o verso 1: ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimárias do campo. Ela já era de engano. Astúcia é a pessoa engenhosa, astúcia é a pessoa cheia de manobra, cheia de sutileza. O inimigo entrou na sutileza da serpente, o inimigo entrou na manobra da serpente, e a serpente começou a falar com voz humana. Eva ficou cega, Eva ficou hipnotizada, ela não caiu em si. Mas calma aí, o animal está falando? Eu não estou entendendo. Não, o inimigo cega. 2 Coríntios 4:4: Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás cega. Meu Deus. Efésios 4:17 e 18, o apóstolo Paulo ressalta que a mente daquele que está longe de Deus, aquele que está alienado de Deus, a mente dele é obscurecida, entenebrecida. Ou seja, está tudo tapado. Eva foi hipnotizada, foi encantada pela serpente e ela nem percebeu. Estava falando com voz humana. Enfim, não quero expor sobre a queda, eu quero falar das enfermidades. Mas enfim, você sabe que a serpente mentiu. Deus falou. Gênesis capítulo 3, versículo 3: não comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Glórias. Louvado seja o nome. A serpente aqui, para você ter ideia, glória a Deus. Glória, santo Deus. A mulher falou, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele. Aí a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Gênesis 3:4. Aí a serpente continua e diz assim: porque Deus sabe que no dia que dele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Deus ele não tinha falado para não comer de todas as árvores. Deus falou para não comer de uma. A serpente quis colocar na cabeça de Eva que eram todas as árvores, porque ela já estava sendo enganada. Nisso, quando o pecado entrou no mundo, todos os que estavam lá, sem exceção, pagaram as consequências da entrada do pecado. A maior tragédia foi a entrada do pecado no mundo, e todos pagaram. Satanás também, a serpente de igual modo, Eva igualmente, Adão também. Para você ter ideia, aleluia, Jesus, Satanás ele recebeu essa sentença de Deus: esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus falou que vai vir um da semente da mulher, um redentor, Gênesis 3:15, e ele vai pisar a sua cabeça. Satanás recebe uma sentença: você vai ter sua cabeça pisada. Então Satanás foi sentenciado. Agora Eva, entra a dor aí. 3,16: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. A mulher não era para ter dor quando tivesse filho. As dores da conceição, da concepção da mulher, são referentes, as dores são referentes à entrada do pecado no mundo. Por que a mulher sente dor ao gerar? Por causa do efeito do pecado. A mulher sente dor porque foi uma sentença. Você vai ter uma marca que você vai lembrar que o pecado entrou no mundo. Então ela sente dor. Deus deu uma sentença.
Deus deu uma sentença a Adão também. Ninguém ficou de fora. Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, né? Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. A natureza antes contribuía com o homem. Não era necessário tanta dificuldade para plantar, para colher, para trabalhar. Aqui, muita gente pensa o seguinte: o homem trabalhar foi a maldição que Deus deixou. Não, não é. Antes do pecado entrar no mundo, Adão já trabalhava. Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz claramente: e tomou o Senhor Deus o homem, e pôs o homem no jardim do Éden, para lavrar e guardar a terra. O homem trabalhava como guarda, e o homem já trabalhava como lavrador. Trabalhar é uma bênção. Trabalho é bênção, não é maldição. O que Deus fala para Adão aqui, o que é então? A dificuldade que ele ia ter, suar o rosto, cansar, a degeneração que o homem teria por causa do trabalho. Porque sabe, se a pessoa não trabalha, é um trabalho braçal, trabalha em escritório, trabalha escrevendo, trabalha dando aula, trabalha em outras coisas, a mente dele vai chegar uma hora que você sabe que vai ficar. Ele envelhece, porque a mente... Os que trabalham na carne, tudo lá, ficam até mais fortes, tudo, porém, sabe que depois é osso doendo de um lado, trava do outro lado. Não tem jeito! Não tem jeito! Deus, ele colocou uma dificuldade. Com suor comerás do teu pão, diz o Senhor. E Deus também, a serpente não ficou de fora, hein? Glória a Deus. Gênesis 3,14. A serpente antigamente ela tinha 2 pés na parte do meio. Então a serpente andava assim. Até mesmo já foram encontrados fósseis, tanto na África como na Argentina, de serpentes que tinham justamente pés. Fósseis antigos. Serpente andava assim. A cauda da metade ficava no chão e a cabeça dela ficava erguida. E você sabe que ela anda assim porque a Bíblia diz assim, ó: maldita serás mais do que toda a besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás. Ela não andava sobre o ventre dela. Ela passou a andar depois do pecado entrar no mundo. Aleluia. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Ou seja, quando fez isso aqui, o ventre e a cabeça, Deus arrancou as pernas da serpente. Essa é a entrada do pecado no mundo. Todos pagaram. A enfermidade entra aqui. A natureza pecaminosa do homem, ela é sujeita a enfermidades por causa da queda. A terra pagou. Até a terra, a rosa não tinha espinho, nada disso. Até os espinhos no limão, na mexerica, o espinho no pé de rosa, foi por causa do pecado. Gênesis 3,18 diz: espinhos e cardos também te produzirás. Até o espinho, depois do pecado, tudo ficou com espinho. Então aí está a origem da enfermidade. Pode bater as palmas com glória. Pode dar glória, pode dar glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz também as doenças naturais. Outra origem das enfermidades é a nossa natureza também, que nós degeneramos, ou seja, nós vamos envelhecendo. E nosso corpo é matéria e forçosamente ele é submetido ao processo de degeneração, incluindo deficiências físicas que dão origem a enfermidades e a doenças. Então, conforme nós vamos ficando mais velhos, naturalmente nossa saúde não é mais a mesma. As irmãs que estão aqui sabem, quando você era tão nova, era de um jeito, e agora? Não é mais. É o diabo. Não, às vezes não é o diabo. É que a nossa estrutura, ela é sujeita. Até eu era tão diferente, 10 anos, 5 anos, e agora já é outra coisa. Porque é o processo de degeneração, nosso envelhecimento, estamos sujeitos a morrer. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Então, até nós chegarmos à morte,
É natural que nós vamos envelhecendo e tendo degeneração em nossos corpos. É isso que acontece. Por exemplo, Timóteo, 1 Timóteo 5:23, ele tinha uma enfermidade no estômago, uma úlcera, uma gastrite, alguma coisa brava Timóteo tinha no estômago. E o apóstolo Paulo tinha o dom de curar, só que Timóteo não foi curado. Paulo fala: tome um pouquinho de vinho para as suas constantes enfermidades no estômago. O vinho não é o vinho fermentado, era um xarope que era feito com o suco da uva, com sumo, que servia para aliviar as dores do estômago. Timóteo, ele era um servo de Deus, ele era pastor, presbítero da igreja em Éfeso, só que tinha uma baita enfermidade no estômago, por causa do processo de degeneração, causa natural. Outra coisa também, a Bíblia Sagrada diz que Dorcas, até preguei uma vez aqui sobre Dorcas, ela era costureira das irmãs na igreja primitiva, e Dorcas também, a Bíblia Sagrada diz que Dorcas, naturalmente ela veio falecer. Atos 9, 36 e 37. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido é Dorcas, verso 37. E aconteceu naqueles dias que Dorcas, enfermando, morreu. Ela ficou enferma e faleceu. Eliseu também. Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias. Elias fez 7 milagres, Eliseu fez 14. Eliseu orou, o machado flutuou. Eliseu, ele multiplicou 20 pães e cevadas para 100 homens. Eliseu também, a Bíblia Sagrada nos diz que ele clamou a Deus e 2 ursas saíram da mata e acabaram com 42 anões. Eliseu ressuscitou o filho da sunamita. Eliseu multiplicou o azeite daquela mulher que ia dar seus filhos aos credores. Mas como morreu Eliseu? Doente. Um homem que fez tantos milagres morreu doente. Enfermidade nem sempre é pecado. As causas naturais do nosso corpo, o esforço repetitivo, pode fazer com que nós fiquemos doentes. Segundo Reis capítulo 13, verso 14. E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. Aleluia. Eliseu não fez tanto milagre, e agora? Deus não curou Eliseu. Causas naturais nós temos de passar. Causa natural você tem de passar. Você era uma criança, foi jovem, foi adolescente, jovem, virou adulto, casou, teve filho. Você acha que a sua saúde vai ser igual aos 40, 50 anos? Os órgãos entram em falência, trabalham menos, a pressão já começa a ficar diferente, os batimentos cardíacos. Então, uma das causas da enfermidade é as doenças naturais, a degeneração humana. Quem está entendendo, dá um glória. Outra coisa, outra causa de enfermidade, a possessão demoníaca. A possessão demoníaca também, algumas enfermidades são por demônios. Demônios que entram nas pessoas e colocam enfermidades nelas. Mas na verdade isso aqui é a maioria hoje. Muita gente aí fora está cheio de doença por conta de Satanás. A Sagrada Escritura nos diz, Marcos capítulo 9, do versículo 20 até o versículo 25, que aquele jovem lunático, ele tinha um espírito mudo e surdo. Aleluia. E Jesus orou e falou: espírito mudo e surdo, eu te mando, saias dele. Aleluia. Era um demônio que entrava nele, ele espumava pela boca, ficava mudo e ficava surdo, nem ouvia nem falava. A mudez dele era por conta de um demônio. A surdez dele era por conta de obra do inimigo. Sagrada Escritura nos diz também, Lucas capítulo 13, versículo 11, uma mulher há 18 anos, ela andava encurvada, porque ela tinha um espírito de enfermidade. E Jesus chamou aquela mulher e libertou aquela mulher. E Jesus falou para o príncipe da sinagoga: olha aqui, eu libertei essa mulher que estava presa por Satanás há 18 anos. Veja que a enfermidade que estava nela era uma prisão do diabo, era uma obra do inimigo. E quantos estão sofrendo assim? Chama a Bíblia espírito de enfermidade, Lucas 13, 11.
passa dor, vomita, sente dor, cai pelo chão, vai ao médico, o exame não dá nada. O diagnóstico sai, não tem nada, você está fingindo. Não é, é demônio. A humanidade está sofrendo debaixo da obra do diabo. Muitas enfermidades hoje são obras do inimigo, e só a igreja de Deus tem poder para expulsar. E só os lavados pelo sangue vencem. Só aquele que tem a cura divina, o poder de Deus, ele vence a obra do adversário. Pode dar glória, pode dar glória. Agora tem um porém. O cristão, ele não fica doente por demônios. Ah, mas eu já escutei revelação falando que eu estava com uma obra de macumba em meu corpo, por isso que eu sentia isso. Então você tem de confessar: eu estou em pecado. Crente que diz que está macumbado, enfeitiçado, embruxado, ele tem de ter a sinceridade, a coragem de dizer: eu estou em pecado, me tire da comunhão. Porque o servo de Deus, o maligno não toca nele. Crente não pode ficar enfermo por possessão demoníaca, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 6, o verso 16. 1 Coríntios 3, 16, 17 também diz: não sabeis que os vossos corpos são o templo do Espírito Santo? Se o meu corpo é o templo do Espírito Santo, como a bruxaria vai entrar em mim? Salmo 91, verso 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua, mas tu não serás atingido. 1 João 5,18: todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. O salvo não fica doente por causa do demônio, porque o maligno não toca. Só quem crê agora, só quem crê. Mas as revelações, as profecias que eu escutei, estava com bruxaria. Como eu falei, das duas uma: ou o vaso está numa carne terrível, revelando da carne. Profetizadores, Ezequiel capítulo 13, versículo 2, Ezequiel fala: tome cuidado com os profetizadores, revelamento. Ou o vaso é da carnalidade, ou aquele que foi revelado, profetizado, ele está em pecado. Das duas uma: ou o profeta mentiu, a carne operou, ou aquele que recebeu a profecia ou a revelação, ele está em pecado. Porque o salvo, o maligno não toca nele, porque a vida dele está escondida em Deus. 3:3 de Colossenses: porque a vossa vida está escondida em Deus, o maligno não acha. Pode dar glória, meus irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Outra coisa, a origem das enfermidades, porque às vezes muitos ficam enfermos, pode estar ligada à provação. Deus pode provar um servo dele com enfermidade, porque Deus prova da maneira que Ele quer. 11:5 de Salmos: o Senhor prova o justo, diz a palavra. O justo nesta terra, ele passará por aflições, sejam quais forem. Salmo 37:19, a Bíblia diz terminantemente: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus livra, só que por vezes e muitas vezes ele passa por aflições. Jesus, ele falou que nós passaríamos aflições, e que inclui enfermidade. Quem está enfermo fica aflito, quem está enfermo fica desesperado. João 16:33: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Então o Senhor pode provar um servo seu com enfermidade? Sim. 8:28 de Romanos: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Deus sempre nos prova com finalidades específicas, visando o nosso bem. Aleluia.
Se Deus às vezes quer me provar com enfermidade, é que Ele visa o seu bem. Essa doutrina do diabo hoje que está pregando nas rádios aí, e mulheres dizendo bispas que são profetisas do diabo, essas pastoras imundas que são profetisas do diabo, que eu já falei e vou falar até morrer. Elas pregam esses bispos endemoniados também. Não pode ficar enfermo, pode sim. Aceite a palavra que é melhor. Aceite, não queira maquiar a palavra, porque a palavra não dá para ser maquiada. 8,16 de Deuteronômio: que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para que no teu fim te fizesse bem. Deus quis humilhar seu povo, Deus quis provar o seu povo, para que no fim o nome dele fosse glorificado. Deus ele prova. Sobre permissão divina, a Bíblia diz que Jó foi provado com enfermidade. Jó capítulo 1, versículo 1, a Bíblia revela as 4 qualidades de Jó. Jó, ele era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. As 4 qualidades de Jó: reto, temente a Deus, desviava-se do mal, justo ou sincero. Eram as 4 qualidades de Jó. Jó, ele entra num patamar de um dos homens mais fiéis da Escritura. Ezequiel 14,14 cita que Daniel, Noé e Jó são um dos homens mais fiéis da Bíblia Sagrada. E Jó está junto com Daniel e com Noé. E mesmo assim Deus provou. Deus ele quis provar. Jó capítulo 1, o verso 8, e Jó capítulo 2, verso 3, diz também que na terra não havia homem semelhante a Jó. Ele era o homem mais fiel. E na provação, você sabe o que aconteceu com o patriarca da terra de Uz? Com Jó. Perdeu tudo. Tudo. A Bíblia diz que perdeu 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e perdeu todos os seus empregados, todos os que trabalhavam para ele, e perdeu por fim os 10 filhos. Perdeu tudo, e também a saúde dele. Jó capítulo 2, verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Já foi provado. Só que Deus estava com Jó. Deus estava na vida de Jó. Essa é uma prova categórica. E Jó, já no fim da sua prova, ele reconhece, ele grita, Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive. E Jó é tão tremendo que ele acreditava na doutrina da ressurreição. Ele disse assim: meu corpo está cheio de chaga, meu corpo, os bichos, que eu não quero explicar muito sobre Jó, que o tempo não dá, o escopo do tempo. Mas assim, se eu fosse pegar as referências, o hálito de Jó era insuportável. Larvas andavam pelo corpo de Jó, era um fedor. Por isso que a mulher gritou, amaldiçoa, porque o negócio era terrível. Só que Deus permitiu. Só que o que Jó, ele disse, ele acreditava na ressurreição. Minha carne está podre, os bichos estão andando nela, o meu hálito derruba qualquer um. Só que eu sei de uma coisa, olha o que ele gritou, Jó 19:26, depois que ele falou que o Redentor vivia: e depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne, eu verei a Deus. Isso aqui é lindo. Ele acreditava na ressurreição. Ainda que esse corpo esteja assim, com essa minha carne, eu vou ver a Deus. Glória a Deus. Ele cria na ressurreição. Ele quis dizer: ainda que Deus não me cure, ainda que o Senhor não me cure, essa carne aqui vai levantar do pó e vai glória a Deus. Pode dar glória, glória a Deus. Aleluia. Amém. Jó foi provado.
verso 2 até o verso 17, vai mostrar que depois Deus devolve tudo em dobro para Jó. Devolveu a saúde, devolveu as pessoas que trabalhavam, devolveu todo o seu arsenal de trabalho, as jumentas, o boi, o gado, os camelos, as ovelhas. Deus devolve tudo e a saúde dele também. Mas porque Jó reconheceu, Jó 42:2, Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum de teus pensamentos pode ser impedido. Então às vezes Deus prova a pessoa com provação. Só que se for Deus provando, a prova vai acabar. Deus, ele pode provar. E nisso nós temos que gritar: louvado seja Deus. 5:18 de 1 Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Vai dando graça, glória. Ah, está doendo, Senhor, seja louvado o teu nome, eu espero a cura. Ah, minha cabeça, glorificado seja Deus que vai me curar. Ah, minha coluna, Deus é santo, ele vai me dar uma nova. Enquanto a cura não vem, glorifique. Enquanto a bênção da cura, exalte o Redentor amado. Aleluia. Para eu encerrar, a participação indigna na ceia. Uma das causas da enfermidade também é a participação indigna na ceia. Participar da ceia do Senhor, assentar-se à mesa do Senhor, beber o cálice da benção, partir o pão em pecado é doença na certa. Por isso que às vezes tem muito crente doente, tem muito crente enfermo e nós não sabemos o que é. A igreja ora, faz campanha, faz visita, ora, clama a Deus e não cura. Aleluia. Às vezes pode ser a reprovação, às vezes não pode. Essa aí às vezes não é reprovação. Às vezes pode ser tomando a ceia do Senhor em pecado. Tomando a ceia do Senhor indignamente. A ceia é uma bênção, que é o cálice da nova aliança. Aleluia. O cálice do Novo Testamento. Aleluia. 26, 28 de Mateus. Só que quem toma em pecado, ela é um veneno mortal. Porque Deus não se comunga com o pecado. O apóstolo Paulo falou que muitos crentes em Corinto estavam sofrendo de diversas enfermidades por causa de participação indigna na ceia. 1 Coríntios 11, 29 e 30, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, porque muitos comem e bebem indignamente, há muitos entre vós fracos, doentes e até que morreram, dormiram. Estão tomando a ceia do Senhor em pecado. Eles acham que é um símbolo mesmo, só basta pegar ali e comer. Isso vem uma doença terrível. Diz que jovens cheios de enfermidades porque perderam o temor. Casais com diversas enfermidades porque perderam o temor. Pode saber, se tomar a ceia, o corpo de Cristo, a comunhão do sangue, em pecado, a enfermidade hora ou outra vai chegar. Pode orar, pode ungir, pode fazer campanha, não vai sair. Não sai, porque está tomando em pecado o cálice da aliança de Cristo. Você nunca viu tanto crente enfermo? Você nunca viu tanto crente doente? Eu sei que a degeneração, a sociedade está em decadência, mas é porque as igrejas hoje, a maioria está tomando acesso, estão tomando tudo em pecado. A vaidade nas mulheres que não acaba nunca. Os homens tomando ceia, adulterando, casados de novo. As mulheres tomando ceia com roupa curta, tomando ceia, mostrando partes de seu corpo. Irmão, vem doença de toda classe, tocando no véu natural que é seu cabelo. Você acha que Deus não leva em conta? Então fica doente, então fica enfermo, com rebelião, praticando rebelião contra a obra de Deus, praticando contenda dentro de casa, na família, e depois na senta lá, acabou de discutir, acabou de xingar um ao outro, maltratar, bebendo, bebe, a doença vai junto, bebe, a enfermidade vai junto, e Jesus não vai curar enquanto não se consertar, enquanto não abandonar o pecado. 8:12 de João, 8
enfermidades fazia parte do ministério do Senhor Jesus. Jesus, a cura fez parte de seu ministério. Marcos capítulo 10, versículo 7 e versículo 8. E indo, pregai, dizendo, é chegado, isso aqui quando Jesus falou para os 12. Ide, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 7 e 8. Fazia parte do ministério de Jesus. Ele deu a ordem para os discípulos: vão pregar e curem os enfermos. Vão pregar, expulsem demônios. Vão pregar, limpem os leprosos. Vão pregar, ressuscitem até os mortos. A cura divina fazia parte do ministério de Jesus. Tanto ele curava como mandava os seus discípulos curarem também. A Bíblia diz que através da morte do Senhor Jesus, como eu já falei, ele nos garantiu. A cura divina faz parte da expiação. Grite assim comigo: a cura divina faz parte da expiação. Quem crê, levanta a mão e dá um glória. A cura divina faz parte da expiação. Uma das vitórias do Calvário, uma das vitórias do Gólgota, uma das vitórias do lugar da caveira, uma das vitórias que Jesus nos deu no madeiro, no lenho, é a cura divina. Jesus, quando curou, a Bíblia diz, a sogra de Pedro, Jesus ele falou, ele curou a sogra, depois curou o povo. Ele falou assim: eu estou cumprindo aquela palavra que Isaías profetizou. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e Jesus com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e ele levou as nossas doenças. A cura faz parte da redenção. A cura faz parte do Gólgota. Glória a Deus. Ele anda na bassuricai. E ele delegou aos seus discípulos o poder de curar. Foi Jesus que delegou. Como eu já falei aqui, ele delega também aos discípulos, aos apóstolos, aos 12 e aos 70 que também saíram na missão. Jesus delega aos 70 o poder de cura. Lucas 10:9. Curai os enfermos que nela houver, e dizeis: é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Lucas 10:17. Então a cura, ela faz parte do ministério do Senhor. Grandes sinais são feitos no nome de Jesus. Os apóstolos usavam o nome de Jesus para curar. O nome não é uma fórmula mágica, é autoridade sobre o céu e sobre a terra. Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 23 diz que Jesus está acima de todo nome que se nomeia. Jesus está acima de toda potestade, de toda autoridade, de todo exército, de todo nome que se nomeia neste século e no século futuro. Glória a Deus. Porque usamos o nome? Porque o nome dele está acima de todos os nomes. A Bíblia nos diz, capítulo 14, verso 12 do livro de João, é muito claro. Jesus Cristo disse assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Você pode fazer obras maiores do que estão escritas no Novo Testamento. Jesus deixou esse poder. A Bíblia revela que Pedro usava o nome de Jesus para curar. João também, capítulo 3, verso 6 de Atos. Na porta, a Bíblia diz, no alpendre, quando estava na porta do templo Formosa, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Jesus curou aquele homem.
O apóstolo Paulo, Atos capítulo 16, versículo 16 a seguir, a moça estava com o espírito de adivinhação, e Paulo falou: em nome de Jesus te mando que saias dela. E na hora o demônio da adivinhação saiu. O nome de Jesus tem poder. O diabo não resiste o nome de Jesus Cristo, porque Jesus pisou na cabeça dele. No Gólgota, Jesus cumpriu a profecia. Ele esmagou a cabeça da serpente. Glória a Deus. O nome de Jesus tem poder. Aleluia. Quem dá glória a Deus. Cura também ocorre pela imposição das mãos. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 6, versículo 2, que a imposição das mãos é uma doutrina. Imposição das mãos no Novo Testamento é doutrina. 6:2 de Hebreus, a doutrina dos batismos, a doutrina da imposição das mãos, a doutrina da ressurreição dos mortos e a doutrina do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Imposição de mãos é doutrina bíblica. A Bíblia nos diz que Jesus realizou curas extraordinárias, obras extraordinárias, impondo as mãos sobre os enfermos. Jesus impunha as mãos. Capítulo 5, 23 de Marcos: rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que ela sare e viva. Aqui Jairo pediu: para minha casa, Senhor, impõe as tuas mãos sobre a minha filha. Por que Jairo pediu para impor as mãos? Porque era notório, Jesus colocava as mãos e os enfermos eram curados. Aleluia! Glória a Deus! Para encerrar, a Bíblia nos diz que quando Jesus estava na Galileia, Jesus deu ordem. Marcos capítulo 16, o verso 18: em meu nome curarão enfermos, falarão novas línguas, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando Jesus estava ascendendo ao céu, no corpo ressuscitado, glorificado, que venceu a sepultura, ele deixou a ordem da imposição das mãos. Em meu nome, vocês vão pôr as mãos no enfermo, nos enfermos eles vão ser curados. Eles serão libertos, aleluia! Glória a Deus! E os discípulos colocavam as mãos. Por exemplo, Atos 19, o verso 11, a Bíblia diz: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Pelas mãos de Paulo Deus fazia maravilhas, e Deus pode fazer pelas suas mãos. Quem crê? Deus pode fazer pelas suas mãos. Quem crê, dá um glória. Atos 28, o verso 8 também diz a respeito da imposição das mãos. Atos 28, 8: e aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. O pai de Públio, na ilha de Malta, estava enfermo. Paulo foi visitar o pai de Públio, estava com disenteria, estava com muita febre. Quando o apóstolo Paulo impôs as mãos, a Bíblia diz, 28:8 de Atos, que ele foi curado. Esta palavra que eu quero dizer. Glória a Deus. Fundamento da cura divina é o nome de Jesus. Fundamento da cura divina é a imposição das mãos. Eu nem quero entrar na parte da unção com óleo, da oração da fé, deixa para outra oportunidade, mas até aqui deu para você entender. Quero dizer para você que as causas da entrada do pecado no mundo, como eu já falei a vocês aqui, por exemplo, a natureza pecaminosa do homem, as doenças naturais, a nossa degeneração com a idade, a possessão demoníaca, provação também pode ser causa, a enfermidade pode ser devido à provação, participação indigna na ceia. Mas a igreja tem poder para curar. A igreja tem poder para libertar. Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. E por que ainda Jesus cura? Porque a igreja é fincada no fundamento dos apóstolos. Efésios 2, 20 ao 22 diz que nós estamos fundamentados no fundamento dos apóstolos, cuja pedra principal é Jesus Cristo. E se nós estamos no fundamento dos apóstolos, do Cordeiro, a cura divina era feita por eles em nome de Jesus. Então, nós estamos no fundamento da Santa Igreja Cristã, dos apóstolos do Cordeiro. Amém? Receba essa palavra, o Espírito Santo, ele prossiga falando em seu coração.